Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando mais essa videoaula. É uma videoaula sobre o governo do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele é a continuidade da Revolução Francesa ou o fim da Revolução Francesa, dependendo de como você olhar, tá? Ele governou a França de 1799 a 1815. O Napoleão Bonaparte tem uma história absolutamente vencedora, tá? Tem até filme sobre ele, é o grande estilo que Hollywood gosta, de mostrar o cara que se fez sozinho, venceu na vida e tudo mais. Ele foi imperador da França. Ele assume o poder em 1799 como cônsul francês. E aí em 1802, isso mesmo, ele se torna imperador da França, aí sim com respaldo popular, com um plebiscito popular, né? Ele passa a ser o imperador inconteste da França. O que tem de tão importante no governo do Napoleão Bonaparte? Primeiro, porque ele defende, o seu governo defende os interesses da grande burguesia, da alta burguesia francesa. Então, nesse aspecto, ele é sim a morte da Revolução Francesa, essa revolução que sonhava com melhores condições de vida para a população pobre. Ele acaba com tudo isso. Ele cria e difunde por boa parte da Europa aquilo que nós chamamos de Código Napoleônico. Eu vou ler agora para vocês entenderem o que foi o Código Napoleônico. E aí vai aparecer um negócio aí na tela já já. Espera só um pouquinho. O Código Napoleônico, ele separava a Igreja e o Estado. Então o Estado não era mais parte da Igreja nem vice-versa. Ele acabou com as obrigações feudais, ou seja, a população francesa deixou, no começo do século XIX, de ser servos, tá? E tornou inviolável o direito à propriedade privada. Então, a Revolução Francesa, que os jacobinos tinham dado terras para os pobres, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não vai ganhar mais. Então, quem não conseguiu se beneficiar dessa reforma agrária jacobina, que eu falei na última aula, a partir do Napoleão não vai ter mais reforma agrária, tá? A igualdade de todos os homens perante a lei, tá? E ele unifica o Estado francês e todo o sistema judiciário francês para homogeneizar e tornar tudo mais padronizado. Isso tudo é muito importante do ponto de vista positivo, essa unificação jurídica, porque isso garante uma igualdade nos processos e que todo mundo tem o mesmo tipo de julgamento. Então a lei passa de fato a ser igual para todos. Tá? Importante dizer que o Napoleão Bonaparte ele mantém a mulher sob o domínio dos seus homens. Seus homens, eu quero dizer, o pai, quando ela é criança e ainda não tendo se casado, e depois seu marido. Então a mulher deve obedecer ao marido no início do século XIX, tá? Na França. Isso tudo, apesar de ser bem conservador, olhando de agora para lá, né, do século XXI para trás, era absolutamente moderno na época, tirando a parte das mulheres. A parte das mulheres era conservador mesmo para aquela época. Mas essa ideia de igualdade entre todos os seres humanos, ela foi passando para os países vizinhos. E aí eu vou te falar uma coisa que não está no seu livro, mas é muito importante. A Inglaterra, que está aparecendo aí no mapa para você, tá? Essa ilha, que é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, ela era o país mais industrializado do mundo. E a burguesia francesa, a alta burguesia, os ricos da França, vinham também se industrializando. Então existia um conflito entre a industrialização francesa e a industrialização inglesa. Os dois países queriam dominar o mercado de produtos industrializados. E o Napoleão Bonaparte ele incorpora muito isso. Então o grande inimigo da França nesse momento vai ser a Inglaterra por uma disputa de interesses econômicos.
Só a Inglaterra? Claro que não. A Prússia, a Rússia, a Áustria vão entrar em conflito direto com Napoleão Bonaparte, e aí vai acontecer um negócio bem interessante. A Inglaterra vai dominar os mares, tá? É inquestionável como a senhora dos mares no começo do século XIX. Mas a França, em compensação, domina a terra. Os exércitos franceses são os melhores em terra, tá? Tanto que o Napoleão Bonaparte vai, para tentar bater a Inglaterra e acabar com a economia inglesa, ele vai criar aquilo que nós chamamos, desde 1806, o bloqueio continental. Se você olhar no mapa aí, da página 86 do seu livro, tem um ótimo mapa do bloqueio continental. O bloqueio continental é o seguinte: a Inglaterra é uma ilha. Você está vendo no mapa aí a Inglaterra ilha. Reino da Grã-Bretanha e Irlanda, está escrito aí, eu estou lendo aqui no mapa para você. Uma dessas ilhas aí, a maior, é a Inglaterra. Pelo menos quase toda ela é a Inglaterra. E a Inglaterra produz e vende coisas para a Europa no começo do século XIX. Produz e vende coisas para outros países, como o Brasil também, mas principalmente para a Europa. O que o Bonaparte, o Napoleão, pensou? Se eles não conseguirem entregar esses produtos, a Inglaterra vai quebrar, não vai ter mais como manter a sua industrialização e eu vou me tornar cada vez mais poderoso. Então o que ele faz? Como ele já tinha feito uma batalha contra os ingleses, tá? A famosa Batalha de Trafalgar, e perdido no mar, ele fala, então eu vou lutar onde eu sou forte, na terra. O bloqueio continental trata de proibir que todos os países da Europa não poderiam, proibir todos os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. É isso que é o bloqueio. Então todo mundo fica proibido de fazer comércio com a Inglaterra. Aí você vai me perguntar, professor, mas ele tinha autoridade para fazer isso? Claro que não, ele tinha exércitos, tá? E por conta disso, ele vai invadir uma série de países. Primeiro invade a Espanha, ele vai conseguindo uma série de países, vai criar aquilo que nós chamamos de Confederação do Reno. Confederação do Rio Reno quer dizer que ele dominou uma série de países que estão aí no mapa para você. Eu não vou ficar lendo todos porque são muitos. E ele passa a dominar esses países. Outros não aceitam isso de bom grado. A Espanha mesmo vai se revoltar contra isso. Portugal, nosso querido Portugal, o rei de Portugal, que não tem armas, não tem tropas para bater de frente com o Napoleão, o rei de Portugal, o Dom João, ele vai vir aqui para o Brasil e é esse momento em que a família real vem para o Brasil. Mas isso é outra história, tá? Eu não vou falar disso agora. E em 1812, o Napoleão Bonaparte ele começa finalmente a perder o seu poder. Ele pega suas tropas, são 600 mil soldados, e ele vai para a Rússia para dominar a Rússia. Tá? O exército russo faz aquilo que nós chamamos de tática de terra arrasada. Tá? O que é tática de terra arrasada? Eles simplesmente botam fogo nas suas cidades, tiram tudo que eles conseguem de lá. E aí quando o exército napoleônico chega, ele não tem o que comer, porque nessa época os exércitos comiam o que eles encontravam pelo caminho, então eles vão invadindo as cidades e vão pegando os alimentos dessa população, matando vacas, pegando os grãos e tudo mais. Eles não têm o que comer, então o exército napoleônico está passando fome. E aí quando eles chegam finalmente em Moscou, o inverno lá é de menos 30 graus. Eu não consigo nem imaginar o que são menos 30 graus na minha pele, porque eu nunca nem vi neve na minha vida. Tá? Então, mas é muito frio. Tá? É muito, muito frio. E aí esse exército vai para a Rússia com 600 mil soldados, quando volta tem 60 mil. Os outros morreram ou de frio, ou de fome, ou foram mortos pelo exército russo, que
conforme as tropas da França, do Napoleão, voltavam a pé, tudo isso era feito a pé, para a França, esse exército vinha atrás atirando e matando os homens que ficavam para trás. Então era para realmente acabar com o inimigo. Então quando Napoleão chega na França, ele já é o perdedor da vez, ele já quase não tem exército e os inimigos dele percebem que ele não é invencível, como parecia no comecinho do século XIX. Tá? E aí ele vai continuar perdendo batalhas, finalmente ele perde uma batalha chamada Batalha de Waterloo, no qual ele perde o poder de vez. Enquanto tudo isso acontece, tá? Muitas coisas vão mudando. Na França tem uma tentativa de golpe contra o Napoleão, alguns generais militares franceses se aliam à nobreza francesa para tomar o poder, eles são descobertos, o Napoleão manda executar todo mundo, tá? Mas por fim, ele acaba perdendo o seu poder e ele vai morrer numa ilhazinha, tá? Vou ler aqui o nome, porque eu nunca lembro o nome da ilhazinha que ele faleceu, tá? A ilha de Santa Helena. Ele morre com 51 anos de idade, vítima de doença, tá? Quais doenças, professor? Existem muitos debates históricos sobre as doenças que o Napoleão, qual doença ele tinha ou que ele não tinha. Eu não sei te falar com certeza disso, tá? Mas de todo jeito ele morre e aí a história segue. Ele deixou o poder em 1815, ele ficou praticamente 15, quase 16 anos no poder na França, entre idas, ele sai um pouquinho, volta outro pouquinho e tudo mais. Deu para entender sobre o período napoleônico? O que é mais importante de você entender disso tudo é que esses códigos napoleônicos, essas novas leis que separam o Estado e a Igreja, essas sim vão permanecer. E isso sim é considerado, na média geral, como um avanço de direitos para a população europeia. Tá? Agora acho que é isso. Beijão, tô morrendo de saudade. Tem uma sirene aí tocando, não sei porquê. Tchau, tchau.